Olha, a história que a gente vai desvendar hoje é daquelas que parecem roteiro de filme, sabe? Uma acusação seríssima que conecta o poder lá de Brasília com um encontro em Miami. É o que o material de nossa fonte revela, e nesta análise, vamos mergulhar nos detalhes dessa trama que está dando o que falar no Brasil. E o ponto de partida é esse aqui, uma alegação bombástica. A gente tem um empresário, que a princípio não tinha nome, falando em extorsão, e do outro lado, um assessor do presidente, também sem nome. É o estopim de uma teia bem complexa, envolvendo poder, muito dinheiro e, claro, muita pressão. Então, essas são as perguntas que não querem calar, né? Para a gente entender o que está acontecendo de verdade, primeiro a gente precisa dar nome aos bois, identificar quem são as figuras-chave e o que cada uma delas quer nesse jogo. Pois bem, vamos lá. Quem são essas pessoas no centro de toda essa história? A fonte que a gente analisou começa a nos dar algumas pistas bem diretas. E aqui o quebra-cabeça começa a se montar. De um lado, Ricardo Magro, um empresário com negócios tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, mas que está enfrentando acusações fiscais pesadíssimas por aqui. Do outro, ninguém menos que Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia do governo Lula. E o que ligaria os dois? Um suposto encontro lá em Miami. Para a gente entender a possível motivação por trás dessa denúncia toda, é crucial olhar para o tamanho da encrenca que o empresário enfrenta no Brasil. E não é pouca coisa não, a gente está falando de uma investigação gigante, dívidas que passam dos 8 bilhões de reais e até acusações públicas feitas pelo próprio presidente da República. A pressão, como dá para ver, é enorme. E aqui está o pulo do gato, segundo a fonte. Isso tudo vai muito além de uma simples briga na justiça. O que estaria acontecendo é um jogo de estratégia, de alto risco, onde cada movimento pode ter consequências políticas gigantescas. Isso aqui ilustra perfeitamente a tática que estaria em jogo. A fonte sugere que não é uma reação de momento, mas sim uma contraofensiva muito bem calculada. Cada vazamento para a imprensa, cada ameaça de um acordo lá nos Estados Unidos, tudo isso seria peça de um xadrez para forçar o governo brasileiro a dar um passo para trás. No coração de todo esse conflito está essa cifra impressionante. A dívida fiscal de mais de 8 bilhões de reais é o que, segundo a fonte, motiva toda a pressão do governo. E seria justamente essa pressão que teria levado o empresário a revidar com a acusação de extorsão. É o centro de tudo. Agora é importante a gente notar que o material que estamos analisando tem uma perspectiva bem específica sobre o tema da dívida fiscal. A citação aqui mostra a opinião que foi expressa na fonte, que apresenta a sonegação não como um crime, mas como uma obrigação moral. Isso, claro, dá um tom todo particular à forma como a história é contada por eles. Mas a história não fica só por aqui no Brasil. Ela atravessa o continente e ganha uma dimensão internacional, porque os Estados Unidos não são só um cenário, eles são uma peça-chave na estratégia toda. E esse slide detalha por que o envolvimento dos Estados Unidos é tão crucial. A cidadania americana do Magro e seus negócios por lá dão a ele uma carta na manga que ele não teria se estivesse só no Brasil. A ameaça de colaborar com a justiça americana é o que transforma uma disputa local em um possível incidente internacional. A fonte usa essa analogia histórica poderosa para explicar a gravidade da situação. Fazer uma delação nos Estados Unidos não seria só mais um passo, seria cruzar o Rubicão. Uma referência à história de Júlio César, que significa tomar uma atitude que torna o conflito total, sem nenhuma possibilidade de voltar atrás. Mas como é que essa história saiu dos bastidores e virou esse confronto público? A escalada dessa crise mostra um padrão bem claro que nos trouxe até o impasse de agora. Olha só como a coisa foi crescendo aos poucos. Começou de forma bem vaga, anônima, depois ficou um pouco mais específica, revelando o local. Em seguida, os nomes começaram a aparecer. Primeiro do empresário, Ricardo Magro, e por fim, as conversas de corredor apontando para o ministro Alexandre Silveira. Cada nova informação foi aumentando a pressão. E é nesse pé que a gente está hoje, de acordo com as fontes. Um impasse tenso, uma verdadeira queda de braço. De um lado, um empresário que parece encurralado, mas que usa sua alavancagem internacional para se defender, e do outro, um governo poderoso que não parece disposto a ceder. No final, tudo isso nos deixa com a grande questão que resume a incerteza toda. Será que estamos vendo uma ameaça real, o começo de um escândalo que pode mesmo abalar o governo? Ou tudo não passa de um blefe muito bem calculado de um empresário tentando negociar uma saída para seus problemas? Bom, essa é a pergunta de milhões e a resposta só o tempo dirá.